Boa tarde, vereador Anselmo presente na reunião. Se você precisar ir, porque se você estava com problema, que é financeira, você manda para mim. Continuando. Boa tarde a todos os conselheiros e outros Aí, participantes. tá bom? Então, falou, tá bom. Sejam bem-vindos a essa nossa reunião do CGR, é a nossa 44ª reunião do Conselho de Gestão e Regulação da Agência de Regulação, tá? E nós vamos tratar de um assunto muito importante para a nossa cidade e para o nosso estado, tá? Tendo em vista que a tarifa de água é única em todo o estado, tá bom? Então, em primeiro lugar, agradecendo a todos, vou ler então agora o ponto de pauta. Já verificamos o quórum, já temos quórum suficiente para iniciar nossa reunião, então nós não vamos perder tempo, já vamos iniciar agora, tá ok? Olha só, a nossa pauta é o reajuste tarifário anual referente ao exercício 2026 da Saneamento de Goiás, Saneago. Tá? Quero informar a todos os presentes que essa e todas as reuniões do CGR são gravadas e sempre estarão disponibilizadas posteriormente para consulta pública. Como eu já disse, já existe quórum suficiente para nós iniciarmos a reunião, então vamos iniciar. Mas antes, como sempre, eu pergunto aos conselheiros se alguém quer incluir algum outro ponto de pauta à nossa reunião. Como ninguém se manifestou, então o único ponto de pauta dessa reunião será o que eu já disse, né, do reajuste tarifário 2026 da Saneago. Passo a palavra agora ao Severiano, que é o nosso diretor de regulação da Agência de Regulação, para explanar e discutir o assunto, tá, com todos nós, que é exatamente o assunto da nossa reunião, reajuste tarifário 2026. Severiano, tá sem áudio. Já. Estão me ouvindo? Deu certo, Gabriel? Está dando eco. Só um minutinho, Severiano. O Gabriel tá indo aí para ajustar. Eu desabilitei, mas não apareceu. Estão me escutando? Sim. Estão me escutando? O vereador Anselmo está escutando. Tá. Então, esse foi mais um trabalho realizado pelas 4 agências reguladoras atuantes no estado de Goiás, que é a AGR, nossa agência estadual, a AR, a nossa agência, a ARME, a agência de Anápolis, e a AMAI, agência de Rio Verde. Só um minuto, pessoal. Resumidamente, a metodologia. Espera aí, pessoal, está tendo um problema aqui. Acho que a gente vai ter que compartilhar de novo.
Bom, resumidamente, a metodologia de cálculo do IRT consiste na definição do período de referência, definição do índice geral de qualidade, identificação e seleção dos custos e rubricas consideradas no estudo para cálculo do IRT, determinação de quais custos estão sujeitos ao controle da prestadora de serviço, porque nós temos custos gerenciáveis, por exemplo, despesa de pessoal, e outros custos que não estão no controle dela, como, por exemplo, despesas fiscais, taxa, TRCF, né? Cálculo da representatividade percentual de cada custo e rubrica, definição dos índices inflacionários que atualizarão cada um dos custos e rubrica, e, por fim, cálculo do IRT utilizando as fórmulas definidas na nota técnica número 1, em 2023, que foi publicada essa nota técnica, também feito em um trabalho em conjunto entre as agências. Vou falar resumidamente de cada um deles, tá? O período de referência. O que é o período de referência? O reajuste tarifário, ela é uma recomposição inflacionária. Então, eu preciso definir qual período para cálculo dos valores acumulados, dos índices. Normalmente, a gente pega o ano civil, que seria de janeiro a dezembro, mas nem sempre a gente consegue dentro do ano civil, sempre é 2 meses. No caso aqui, nós sempre, a data de aniversário da tarifa é sempre em fevereiro, março. Então, a gente considera, né, como período de referência a data de aniversário da tarifa. Em 2025, o período de referência para cálculo dos valores acumulados dos índices inflacionários foi de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025. Então, para 2026, é o mesmo período, ou seja, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026. Como eu disse, para cálculo dos índices acumulados, tá? Índice Geral de Qualidade, o IGQ. Para eu explicar isso aqui para os senhores, eu tenho que falar rapidamente sobre alguns conceitos de reposicionamento tarifário. Então, a Lei Federal 11.445, o artigo 37 e 38, definem 2 procedimentos de reposicionamento tarifário. Nós temos a revisão tarifária, que ela pode ser periódica, aquela que acontece de 4 ou a cada 5 anos, e a extraordinária, quando acontece um fato que não foi previsto em contrato, como, por exemplo, uma pandemia, a prestadora pode pedir revisão extraordinária. E, entre as revisões, para que o valor definido na revisão não seja dilapidado pela inflação, então nós temos os reajustes tarifários, que, como eu disse, é uma recomposição inflacionária. Esse gráfico ele explica bem os 2 processos. No eixo vertical, nós temos a revisão tarifária e no eixo horizontal, nós temos o reajuste. Então, na revisão tarifária, nós fazemos uma avaliação de todos os componentes da tarifa, chegamos a um valor que, multiplicado pelo volume, irá gerar uma receita e a prestadora deverá, com essa receita, cobrir todos os custos necessários à prestação do serviço e fazer também os investimentos estabelecidos por contrato. Então, entre uma revisão e a outra, para que o valor definido não seja dilapidado pela inflação, nós temos, então, os reajustes tarifários. E nos reajustes tarifários, por metodologia estadual, nós temos a separação e a consideração dos custos gerenciáveis, que são aqueles custos que a prestadora tem a autonomia para administrar, por exemplo, despesa de pessoal, e os custos não gerenciáveis, que nós chamamos de parcela A. Veja que há uma linha pontilhada aí, que essa linha pontilhada é importante para entendermos o que nós chamamos aqui de fator X, que, na verdade, lá na revisão tarifária, né, a gente define um percentual para compartilhamento dos ganhos de produtividade. Na época, na revisão tarifária, nós comparamos os custos da Saneago a 25 outras empresas do mesmo porte e identificamos a necessidade de diminuição desses custos da Saneago. Isso tudo passou por conselho, passou por consulta, audiência, né? Teve todo o trâmite de transparência. Então, nós definimos, naquela época, um percentual
né, do qual a prestadora, ano a ano, ela deveria ir diminuindo os valores referentes aos seus custos. E como é que é feito isso? Através desse fator que no reajuste tarifário, ele entra, então, diminuindo o reajuste e incentivando a prestadora a se adequar naquilo que foi determinado na revisão tarifária. Então, para reforçar isso que eu estou falando, a 11.445, no artigo 22, fala que são objetivos da regulação definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia do serviço e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Então, aí nós estamos falando exatamente de, na revisão, estabelecermos mecanismos que incentivem a prestadora a ter diminuição dos seus custos, sem, lógico, impactar na qualidade do serviço, se tornando, assim, mais eficiente. É nesse contexto que nós, naquela época, aprovamos a nota técnica conjunta número 6, com a metodologia, né? E na nota técnica conjunta número 2, que foi o cálculo da revisão, chegamos a um fator X, que corresponde ao componente de produtividade, e esse componente de produtividade é um percentual que, ano a ano, vem diminuindo o reajuste em 0,912%. Tá? Agora, um ponto importante. Todas as vezes que nós, conforme a prática regulatória, né, que tenta se estabelecer um mecanismo de compartilhamento de produtividade ou de diminuição dos custos de uma prestadora, se não definirmos perspectivas, né, se não definirmos parâmetros de qualidade, pode ser que ela diminua esses custos na qualidade do serviço, e para nós não é interessante. Há alguns setores de concessão que, mesmo por tendo tarifas baixas, no entanto, os seus ativos, por exemplo, estão completamente dilapidados, e esse não é o nosso interesse. Então, nós queremos, como eu disse, serviço eficiente, né, custos mais baixos e qualidade mais alta. É aí que entra a componente de qualidade. A metodologia que a gente definiu lá na nota técnica conjunta número 3 para essa componente de qualidade é um conjunto de indicadores, e esses indicadores, há um modelo de regulação por menu, né, que reflete a qualidade dos serviços prestados, né? Então, esse é um exemplo do menu. Esse menu também é aplicado em São Paulo e outros estados, né? Então, nós pegamos aquela época indicadores, e aí nós não estamos falando só de Goiânia, tá, pessoal? Nós temos que achar indicadores que sejam comuns para todo o estado de Goiás. Então, naquela época, lá em 2021, pegamos indicadores, considerando uma série histórica de 10 anos, e chegamos a uma mediana e a um parâmetro do qual nós desejamos, né, no qual nós estabelecemos para que a prestadora se adeque, né? E aí, com base nesse parâmetro, nessa média, cria-se um menu de metas, né? A nota técnica número 7, ela define isso claramente. Com o menu de meta pronto, né, estabelecido, a gente remete à prestadora e ela, então, ela responde para nós qual a meta que ela deseja alcançar. Então, veja bem, se ela diz para nós que vai atingir 94,28% de um determinado indicador, se no ano, e esse indicador ele é quanto maior, melhor, se no ano ele atingiu 95,37%, então ela vai ter um plus na tarifa, né? Ela é incentivada, né, a melhorar o serviço. Entretanto, se na meta definida ela atingir, por exemplo, 93,92%, né, fazendo o crivo aqui, ela vai ter uma redução de menos 0,05. Então, dependendo do resultado, ela tem uma bonificação ou também isso pode afetar ainda mais o reajuste tarifário dela. Isso aqui é um mecanismo de incentivo para a melhoria do serviço. Então, na nota técnica número 7, esses são os indicadores que foram estabelecidos. Isso muda a cada revisão, tá? Então, nós temos aí os indicadores que foram estabelecidos: índice de conformidade de qualidade de efluentes, extravasamento de esgoto,
índice de desempenho, que é um indicador de atendimento dele, da Saneago, economias atingidas por interrupção e duração média das interrupções. Então, ano a ano, eles remetem para nós os resultados, nós analisamos os resultados e comparamos com o menu de metas. E aí chegamos a um valor de IGQ, né, que é a média desses valores, tá? Tirando aí, conforme o resultado, o indicador de desempenho CIP/ZAP, os outros indicadores a prestadora teve pontos positivos, né? Então, chegamos a um valor de 0,1783. Esse valor, então, é elevado ao fator X, lembra? Componente P menos componente de qualidade. Então, para esse ano, temos um fator X de 0,739. E esse valor, então, ele é levado no reajuste e diminuído o valor do reajuste. Para, como a gente falou, compartilhamento dos ganhos de produtividade. Após calcularmos o IGQ e definido o IGQ, a gente passa, então, ao cálculo da representatividade percentual dos custos. Para esse ano e o ano passado, também desde o ano passado nós estamos fazendo isso, a gente calcula tanto para a Saneago quanto também para a BRK, e fazemos isso a nível estadual, porque estamos falando de tarifa única. Então, aí nós temos os custos da prestadora, e é calculado o percentual de participação de cada um dos custos em relação ao total, né, dos custos da prestadora. Para cada rubrica, estabelecemos um índice de atualização. É uma cesta de índice, e não somente um índice único. Então, pessoal e honorários, o INPC, material de tratamento, produtos de laboratório, combustíveis e lubrificantes, o IGPM, material IPCA, despesas gerais, ocupação e outras despesas, o IPCA, energia, alta tensão, ANEL, energia, luz, ANEL também, baixa tensão. Serviços de terceiros, o INPC, despesas fiscais e tributárias, o IPCA, taxa de regulação e fiscalização e taxas diversas, o IGPDI, e investimentos, o INCC-DI. Bem, com base no período de referência estabelecido, né, de fevereiro a janeiro, nós chegamos a esses índices acumulados. Todos eles, eles são retirados dos seus sites oficiais, tá? Então, IPCA 4,44%, o INPC 4,30%, o INCC-DI 5,81%, IGPM menos 0,91%, o IGPDI menos 1,11%, ANEL, alta tensão 17,04% e baixa tensão 19,01%. Veja bem, se atentem bem, que a ANEL, ela teve uma revisão, é o setor de energia, e a revisão deu um valor bem considerável, né? Bom, com base na metodologia já definida, nós então chegamos ao percentual, no caso da parcela A, dos custos referentes à parcela A, o peso dele, vezes o índice inflacionário estabelecido, e da mesma forma ali, aplicando-se o IGPDI, e chegamos a um IRT da parcela não gerenciável de 4,3%. Da mesma forma, para cada rubrica, aplicando o seu peso no total de custos e despesas da prestadora, a gente pondera ali os índices inflacionários, né, como os senhores podem ver, e chegamos a um IRT da parcela gerenciável de 4,93. Conforme metodologia, pegamos agora o peso da parcela A nos custos totais da companhia, vezes o IRT da parcela não gerenciável, e assim também fazemos para a parcela B, e chegamos a um IRT final de 4,845. É um cálculo que a gente chama de cálculo paramétrico, pesos e contrapesos, e é aplicação pura e simples de metodologia já definida. Então, caso os senhores aprovem, teremos para este ano, nas tarifas da Saneago, um reajuste de 4,845%.
Esta é a apresentação. Sou Severiano, estou à disposição, junto com a equipe da AR, para perguntas que se fizerem necessárias. Obrigado. Senhores conselheiros, nesse momento a gente abre para a participação de todos, para fazer alguma contribuição ou esclarecimento com o Severiano, ou qualquer um outro membro da equipe que indicar. Boa tarde. Por recomendar o conteúdo para assistir. Para fazer uma pesquisa por voz, mantenha pressionado o botão do microfone enquanto fala. Oi, estão me ouvindo? Problemas técnicos aqui, Gabriel. Peraí. Mas estamos te ouvindo sim, Gabriel. Bom, boa tarde a todos. Eu estava olhando uma parte do... Pode colocar lá aquela parte do IGQ, o Severiano. Você continua replicando? Porque assim, né? Uma das coisas que me incomoda muito quando a gente fala de saneamento é a efetividade do esgotamento sanitário, do tratamento. E um dos fatores, se você puder compartilhar aí a parte do cálculo do IGQ, acho que é o segundo slide, lá em cima, que todo mundo vai conseguir visualizar, é que a gente observa a eficiência, né, da qualidade do sistema de tratamento da nossa ET, né? E a próprio índice que ele coloca está a 63%, né? E assim, acho que quando a gente vai ponderar, vocês podem observar aí, ó, o índice, esses são os indicadores que a gente coloca para permitir ou para servir de base para a gente fazer o cálculo. Então, observe que a eficiência da nossa estação de tratamento de efluentes está na casa de 63%. É essa a leitura? Né? Então, a gente está pensando nisso, que na reunião passada a gente discutiu para universalização até 2030, 2033. A gente vai conseguir alcançar? Nós estamos em 2026, nós estamos com essa eficiência de sistema de tratamento. Outro ponto que me incomoda muito é esse quarto aí, que é o extravasamento de esgoto por extensão de redes. Esse é um problema crônico, né? Tá certo que a meta era 2.000, a gente está com 1.900, mas a gente ainda tem uma quantidade maior. E por que eu estou chamando a atenção desses dois pontos? Porque são pontos que afetam diretamente a nossa qualidade ambiental, a qualidade ambiental do município de Goiânia, né? Porque quando a gente tem um lançamento com eficiência de 63%, há uma poluição dos nossos mananciais. Quando você tem um índice desse de extravasamento na casa de 1.900, não sei se é o número unitário, aí depois você pode me explicar melhor, eu procurei lá na metodologia, me parece que é um número unitário, pelo menos o que eu fui observar, né? Então, assim, e eu sinto falta, quando a gente vai estabelecer esses índices, né, e aí fica a reflexão, que é a sustentabilidade ambiental do sistema mesmo, sabe? Quais são as reduções reais eu sei que vazamento, a Saneago tem uma boa ação, mas nesses dois pontos, que são fatores essenciais para a gente poder calcular, eu acho que a gente precisa criar um gatilho, sabe, o Hudson e outros representantes, porque 4%, recomposição da 0,4%, né, que é recomposição da tarifa, etc. E um ponto que me incomodou também, que na verdade eu queria um esclarecimento, é que quando ele joga lá na minuta do reajuste, ele coloca... Deixa eu só achar aqui que eu salvei. Lá na nota técnica, no anexo 4, ele fala das tarifas, né, do valor social, tanto da residencial social nominal, categoria comercial 1, 2, industrial e pública. Essa categoria pública é o quê, hein, Severiano? Está me ouvindo, Gabriel? Estou te ouvindo. São os órgãos públicos. Pois é, porque assim, cara, eu imaginei que era isso. Não sei se os colegas, quer ver? Deixa eu tentar assim, ó, ver se eu consigo compartilhar aqui. Se vocês observar... não.
Se eu fizer... Deixa eu tirar. Compartilhei para vocês. Então, assim, a gente tem uma tarifa social um pouco mais baixa, né, o que é louvável, né, 8,73 ao mês, né, reais. Só que na categoria pública, que são as escolas, né, que são os prédios públicos, nós pagamos 17,46, que é o mesmo fator de todas as outras categorias, né? No anexo 4 da norma, né? Acho que a gente podia sentar e rever isso, sabe? Porque o poder público, ele não tem ele acaba que o poder público é uma função social, as escolas, os hospitais, as creches, os asilos, os próprios prédios públicos, ele não tem uma conotação de lucratividade, etc. Então, são esses 3 pontos, Severiano e outros, que eu acho que a gente precisa, se não nesse ano, porque eu vi que a nota técnica, e aí a gente sempre está naquele negócio, né? Tem um prazo limite, tem que implementar agora, porque tem que cobrar já a partir do mês que vem. A gente, infelizmente, sempre está correndo atrás do tempo, né? A gente nunca tem tempo. Então, acho que a gente podia rever, acho que a RI podia montar um grupo de estudo, que a gente pode detalhar, porque eu acho que são pontos que a gente precisa. A gente tem que colocar uma meta ambiental mais rigorosa, até porque, se a gente condiciona o aumento da tarifa ao cumprimento da meta, e de forma mais rígida, a gente vai ter uma efetividade maior. A gente está falando da possibilidade do esgotamento sanitário no município de Goiânia em 2033. A gente está hoje, 24 de setembro de 2026. Isso se tudo der certo, e se tiver a repactuação. A gente sabe que existem outros cenários que estão ocorrendo aí com a questão do esgotamento sanitário, né? De uma parceria, não sei como vai se desenhar, e a gente tem que, enquanto Goiânia, enquanto representante do órgão ambiental, estou preocupado com a vida do goianiense, é a efetividade da água, é a efetividade do tratamento de efluente, e que a gente possa pagar uma tarifa justa. Se eles estão cumprindo todas as metas, né, a gente trabalha, mas assim, 63% da eficiência de tratamento de efluente, meu contexto aqui é baixo. Se a gente comparar com o Brasil, aí não, né? Mas pensando em Goiânia, pensando no meio ambiente da nossa cidade, acho que a gente precisa refletir sobre isso. E, basicamente, são esses 3 pontos que eu gostaria de ponderar para que a gente possa fazer uma reflexão e pedir para os conselheiros refletirem sobre isso nesse 2026, para que em 2027 a gente, pelo menos, tenha uma resposta mais assertiva da empresa de saneamento, né? Não estou te ouvindo. Se você está falando, não estou te ouvindo, não, Severino. Peraí, que agora... você está me ouvindo? Fica aí. Fica aí, Gabriel. É outro Gabriel aqui, viu, Tenaz? É o seguinte, em relação aos indicadores, esses indicadores que a gente definiu, foi lá em 2022. E o interessante, Gabriel, é que nos 3 anos anteriores, ele deu negativo. Tanto é que teve índice de reajuste de 1,95. Aí a prestadora foi melhorando naquele item. Agora nós estamos em 2026, Gabriel, exatamente na revisão tarifária. O que a gente teve aqui é reajuste, recomposição inflacionária. Agora, na revisão, nós vamos definir outros índices e outras metas. Aí entra o que você falou, né? Para a gente estabelecer metas mais rígidas, né? Metas mais consistentes e até outros indicadores também que a gente entender como necessário. Então, eu vou convidar você para esse grupo está formado, tá? Para a definição desses indicadores, que vai impactar o ano que vem. Tá? Em relação à estrutura tarifária, nós vamos ter uma atualização da estrutura tarifária esse ano, por conta da tarifa social.
houve a nova tarifa social, então a gente vai ter que recalcular muitas coisas. Agora, a estrutura tarifária, ele é um trabalho extremamente complexo, porque eu tenho que fazer um estudo da capacidade da sociedade. Se eu simplesmente diminuo em um e aumento para outro, eu posso ter uma baixa de arrecadação ou aumentar demais. Mas é o que nós pretendemos fazer, inclusive, também esse ano. Então, esse ano nós vamos precisar mudar por conta da tarifa social. E na revisão tarifária, a gente faz uma avaliação de todos os componentes da tarifa. Isso eu estou te falando. Nós estamos nesse componente para definição de outros indicadores. Aí, talvez você possa participar desse grupo também. Tem mais alguma? Não lembro se... Está sem áudio. Ele está com... Está sem áudio. Desculpa. Oi, está me ouvindo agora? Sim. Que a interrupção, né? E aí a gente fazendo um recorte. A gente está tendo a duração média de intermitência de 13 horas, sabe? Então, assim, eu acho que a gente pode, enquanto agente de regulação e os conselheiros, trabalhar, igual você colocou aí nesse ano, e elevar esses índices, cara. Eu acho que eu, enquanto representante do órgão ambiental, fico bastante preocupado com o extravasamento desse, com esgotamento. Acho que a gente pensa na parte social, mas, né, não dá para a gente ter a realidade que tem hoje. E o tempo, né? Porque, assim, do mesmo jeito que você fala de 2022, né, desde 2018, 2019, há uma discussão sobre isso, desde a criação da agência, desde quando a gente senta, desde quando a gente tenta regular, desde, né, então, assim, acho que a gente está num momento oportuno de tranquilidade, eu acho que para a agência, que nesse ano, especificamente, para poder propor isso para os conselheiros, entendeu? E para a cidade de Goiânia, porque o papel nosso aqui é defender o cidadão goianiense, né? Seja no aspecto de ter uma tarifa mais justa, seja no aspecto de ter uma prestação de serviço de melhor qualidade, seja no aspecto de ter uma qualidade ambiental da cidade, tá? Mais algum conselheiro quer fazer alguma complementação ou contribuição? O vereador Anselmo, estão me ouvindo? Sim. Eu estou bem atento, fiquei satisfeito com a análise que o Gabriel fez. Eu gostaria que nas próximas reuniões nós discutíssemos realmente as questões das tarifas dos prédios públicos. Acho isso muito importante. Nós temos hospitais, temos CIMEIs, temos creches, principalmente as nossas creches de CIMEIs, temos CRAS. Então, eu gostaria que a gente começasse a repensar. Achei que ela está assim, um pouco exagerado o valor, para que a gente possa também pensar de que elas fazem um social e pode minimizar, inclusive, o custeio de boa parte desses equipamentos públicos, principalmente voltados à saúde e à educação. Eu depois quero que a gente possa incluir isso aí como uma discussão futura. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anselmo, pela contribuição. Mas, como você falou, esse é o ano que nós teremos esse papel. Os índices foram definidos lá atrás, né, em 2021. Obrigado. E, a partir de agora, nós vamos definir outros índices e vamos trabalhar em prol da melhoria deles, Gabriel. Como você falou, vamos pôr como objetivo esse trabalho. Mais alguém quer contribuir? Se todos estão tranquilos com as explicações de Severiano e as contribuições do Gabriel e do vereador Anselmo, podemos, então, iniciar a votação. Se todos concordam, permaneçam como estão, e se alguém discorda, se manifeste, por favor.
Então, aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, a participação. Tá? E realmente já está em ata, Gabriel, tudo que você falou, e nós vamos pôr isso para funcionar. Esse ano vamos precisar realmente da contribuição intensa de todos os conselheiros, que o trabalho vai ser muito grande, tenho certeza disso. Obrigado por tudo, tá? Todos aí. Um abraço a todos. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.